O CNN Arena começa com o bastidor da reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, hoje, agora há pouco, em Brasília. Aliados veem um tom apaziguador de Jair Bolsonaro com Tarcísio. Segundo fontes, o ex-presidente segue gostando do governador, que é considerado um aliado político. Tarcísio ainda é visto como um bom gestor pelos bolsonaristas, mas que deve avançar na articulação política. Essa reunião, que começou às 5 da tarde, deve selar um acordo entre eles. Tudo isso aconteceu depois da reforma da tributária ontem na Câmara dos Deputados. Houve um atrito porque tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o Partido Liberal defendiam mudanças no texto da reforma tributária. Ou seja, houve uma reunião ontem, 2 reuniões, a gente mostrou aqui logo cedo no PL, na sede do Partido Liberal em Brasília, e houve atritos ali, tanto da base do partido, parlamentares, como também de deputados que não estavam animados com o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas agora parece que a coisa já está um pouco amena. Vamos debater sobre isso na nossa primeira rodada aqui de discussão. Eu vou começar com a Janaína Pascoal. Janaína, boa noite. Boa noite. Olha, eu não acredito que seja um racha, que seja uma briga, algo que não tenha volta. Eles realmente se gostam, né? O presidente já conhece o estilo do Tarcísio. Tarcísio nunca foi subserviente, nunca foi subserviente. Sempre desafiou no sentido de levar o olhar dele. O presidente também sempre manteve seus posicionamentos. O que aconteceu é que acabou vindo a público uma divergência, né, sobre um tema sensível, não só para ambos, mas para o país. E estávamos todos tensos. Quando vem à tona aquele vídeo, passa a sensação de ser um racha. Eu não vejo que seja um racha. Me parece natural, né, numa democracia, haver discordâncias. Os apoiadores mais aguerridos do presidente têm essa dinâmica de entender que qualquer um que divirja é um traidor, né, que perdeu a máscara, que está desafiando, desrespeitando a autoridade do presidente. Não foi isso que aconteceu. Até o próprio governador falou: olha, eu venho aqui humildemente conversar com vocês. Houve uma quebra de expectativa, né, porque quando o governador sai de São Paulo e vai, a princípio, né, contrário à reforma, e de repente passa a ser um apoiador, um defensor e até alguém que pede a aprovação, isso gerou uma quebra de expectativa, mas não de confiança, porque ele participou de uma série de reuniões, com certeza foram apresentados argumentos e ele se convenceu, até pelo perfil pragmático, o perfil de querer que as coisas aconteçam com agilidade, de querer mostrar para o mundo que o país é um país pouco burocrático, ou pelo menos menos burocrático. Então, tem todo esse contexto, né? Eu acredito que vão se conciliar. Agora, não posso deixar, né, aqui de dizer que, muito embora tenha o maior respeito pelo governador e não deseje de maneira nenhuma que seja atacado pelos bolsonaristas, até porque sei bem o que é isso, que desta vez eu entendo que assiste razão a Bolsonaro. Mas eu acredito que nós poderemos tratar do mérito da reforma na sequência. Magno, eu ouvi de vários aliados, de integrantes do partido, da base, que falta um pouco de traquejo na questão política do governador Tarcísio de Freitas. Algo até mencionado também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em outras ocasiões. Falta um pouco de traquejo para não ser influenciado por caciques da política. A gente falou isso ontem. Você concorda? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos colegas da mesa. Pode ser que falte, mas Bolsonaro também está longe de ser um político habilidoso. Tem um estilo muito forte que causa, como a Janaína bem disse, uma reação entre seus aliados, às vezes até desproporcional. Para um político como Jair Bolsonaro, que hoje se encontra fora do poder, causar uma ruptura, ou uma possível ruptura, ou uma aparente ruptura logo cedo, com um potencial aliado, o governador do estado de São Paulo, também é muito custoso. O peso político do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é relativamente grande. Tarcísio conseguiu mudar o Republicanos, que é um partido há bastante tempo alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que votou quase que fechado favoravelmente à reforma tributária. Apenas 3 dos 39 deputados do Republicanos foram contra a reforma. Mesmo dentro do PL, Jair Bolsonaro teve problemas com sua
com a sua tendência de ser contrário à reforma. Dentro do PL foram 20 votos favoráveis à reforma. Eu acredito, concordo com a Janaína, que o caminho da reconciliação entre Bolsonaro e Tarcísio de Freitas está aberto. É uma discórdia pontual, uma discordância sobre a reforma, mas imagino que para alguns dos aliados esse caminho seja um pouco mais difícil. É difícil imaginar, por exemplo, um caminho de recuperação imediata da ligação do ex-ministro Salles com o governador Tarcísio. As palavras utilizadas pelo ex-ministro foram muito mais fortes contra o governador de São Paulo do que aquelas utilizadas pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, é ruim para os dois, tanto para Tarcísio quanto para Bolsonaro, uma ruptura nesse momento. Então, acredito que os dois conseguirão sentar juntos novamente ao redor de uma mesa, mas acho que para alguns dos aliados de Bolsonaro, aqueles que reagiram de forma mais brusca, mais forte contra a posição de Tarcísio, eu acredito que seja um caminho um pouco mais longo. Vamos ouvir a nossa colega Tainá Falcão, que está nos estúdios da CNN em Brasília. Tainá, boa noite. Hoje você está longe, né, da gente. Oi, aqui, Leandro, pelo menos fisicamente. tudo bem? Saudades. Diga lá. Qual a sua leitura que você faz? Você concorda, Tainá, com essa questão da política que falta traquejo, segundo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, discordo. Acho que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo contrário, nas negociações, sem entrar no mérito do conteúdo da reforma, se está certo, se está errado, mas eu acho que ele foi um habilidoso político. A fotografia tão criticada ao lado do ministro Fernando Haddad dá a ideia de diálogo. E é isso que um político precisa, construir pontes. Talvez seja por isso que a fotografia tenha deixado tantos bolsonaristas ou aquela ala mais extremada do PL irritada, porque é isso que Tarcísio propõe, né? É para aí que ele olha para o diálogo. Ele sabe que se ele precisar tentar se viabilizar candidato à presidência da República em 2026, ele vai precisar construir pontes. E construir pontes não é nada fácil, é claro. Daí essa necessidade também de novamente recompor com o seu fiador político, né, com o criador da sua figura política, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas acho que para quem considerava Tarcísio apenas um técnico manobrável, ele está demonstrando que não, que aprende e aprende rápido a fazer política. Agora, Vitor, durante a gestão ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia pequenos atritos ali do próprio ministro, eu não falo atrito, mas a defesa de um posicionamento ou de um ponto em relação a ações do próprio governo. Mas não chegou a tudo isso que aconteceu ontem. Qual a sua leitura em relação a isso? Você concorda com a Tainá? Boa noite. Leandro, boa noite, né? Boa noite a todos. Eu concordo com a Tainá, sim. Na verdade, eu vejo que o governador, ele atua hoje com autonomia, né? E acho que é de fato o que irrita Bolsonaro, porque o governador, ele assume um papel de protagonismo, ele tem cargo hoje, né? Governador de São Paulo. E ele assume uma postura de protagonismo e de independência em relação a Bolsonaro, né? Mostrando que a criatura não vai beijar a mão do criador em todos os sentidos, em todas as discussões colocadas. Houve uma discordância, concordo com a Tainá, Tarcísio mostrou uma habilidade política significativa ali ao negociar, ao ir para Brasília conversar com o ministro Fernando Haddad, sair apoiando a reforma que ele resistia antes, havia resistência por parte do governador em relação à reforma tributária, as conversas avançaram no sentido do apoio do governador de São Paulo. Então, acredito que o que tenha irritado muito tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto a horda, né, mais efusiva, vamos colocar assim, do bolsonarismo, seja exatamente que Tarcísio de Freitas mostrou autonomia ao apoiar a reforma e também mostrou, sim, uma capacidade política relevante ao
negociar com alguém que há meses estava do outro lado de uma mesa de debate disputando o governo de São Paulo. Então, acredito que Tarcísio mostra maturidade, mostra que quer seguir com as próprias pernas, que não quer ficar preso a um líder, né, a um líder da direita que seria Bolsonaro, que se coloca nessa posição. Só que ele hoje, Tarcísio de Freitas, tem cargo e tem relevância política, coisa que Bolsonaro, inelegível, não tem.